estamos aqui no prédio BJ, ou Memorial Darcy Ribeiro, aqui na UNB, com uma outra atividade de roda de conversa, né, que faz parte das atividades do projeto Escrita Criativa e Empoderamento Mais Mulheres Autorais. Sou professora Norma Diana Milton. Então hoje estamos com umas convidadas, né, que irão falar do assunto, o que significa a produção escrita de mulheres e sobretudo mulheres negras no século XXI, né, nos dias de hoje. Então eu convido aqui para participar a Cristina, que é professora de teatro, de simulação clínica. Bem-vinda, Cristina. Convido a professora Lídia, arte educadora de educação musical, né? Uma grande ativista aqui de Brasília durante muitos anos. Uma honra tê-la conosco nessas atividades, né? E chamo também Rosana, que é doutoranda, assim como a Cristina, doutoranda na área de teatro. Sim. Então, Rosana é doutoranda no curso de Sociologia daqui da UNB, né? Então, nas últimas semanas, realizamos uma oficina de crônica, numa tarde bem gostosa aqui na UNB, com a participação delas. Na semana passada, realizamos a oficina de poesia, né? E hoje é a nossa roda de conversa. Então, vou passar a palavra primeiramente para a Cristina. Qual a relevância, a importância das mulheres escreverem, principalmente as mulheres negras, né, nos dias de hoje? Boa tarde, todos, todas. Tudo de bom, luxo e poder estar nesse ambiente. Maravilha. Pelo convite. Primeiro, porque eu fui convidada pela professora Lídia, que é ativista e uma pessoa que desde a minha adolescência ela me segura nas mãos. Então eu conheço a universidade através da professora Lídia, que foi com um projeto em Ceilândia, e ela, com suas músicas, o seu canto, a sua roupa, esse seu estilo, me encantou. E eu, na adolescência, conheço a universidade através de uma pessoa, de uma mulher negra. Uma mulher preta que, com as suas atitudes e o encantamento, eu digo, até hoje não consegui sair da universidade. Porque a minha referência de escrita, de conversa, de pensamento, atitude, vem de professora Lídia Garcia. Assim como ela me traz, em 1980, 89, anos 80, 90, eu conheço essa universidade, eu tive uma oportunidade bem diferente de muitas meninas pretas daquela época. Eu tive essa oportunidade, confiei no que ela dizia, porque era uma mulher negra, falando com uma garota negra. Confiei no que ela trazia de escritos e, com esse segmento, eu adentro a uma universidade, porque eu tive essa oportunidade de uma mulher negra fazer esse convite. Lá na Ceilândia, cidade de Brasília, periferia de Brasília. Foi quando a Universidade de Brasília iniciou por lá. E hoje somos aqui, amigas dessa oficina de escrita criativa, e eu vejo, é uma oficina coletiva de mulheres que se empodera a partir desse processo. Nós estamos vindo desse trilhar que não é fácil, continua não sendo muito fácil no século XXI, continuamos ainda com dificuldades de expor para um grupo maior, continua com dificuldades das nossas bibliografias, a universidade ainda tem essa dificuldade em fazer essas leituras onde traz a nossa trajetória. Na minha escrita, o doutorando com atores e atrizes negras na simulação clínica e no teatro, eu trago a trajetória dessas mulheres. Porque o teatro também não se fechou
palco, em algumas atividades. E a simulação clínica eu começo a identificar mulheres pretas nesse trabalho. É um trabalho onde trabalhamos com atores e atrizes, pacientes simulados. Nós simulamos o que pode acontecer em uma comunidade que a medicina, os médicos desse país poderão estar. Então fazemos essa simulação. E é esse corpo que ele vai encontrar quando ele sair da universidade. Então eu escrevo sobre isso e sempre trazendo essa trajetória, que dentro das universidades, talvez citar pessoas da Europa, citar textos europeus, talvez é mais importante as citações de texto, quem fez, quem foi, e às vezes a nossa escrita ela fica à margem, porque nós trazemos as nossas histórias, dos nossos corpos, das nossas vivências de professoras, assim como a professora Lídia Garcia, que eu faço uma homenagem eu tive essa oportunidade, Mega Sena, se falar em riqueza, é nível Mega Sena. Então, quando as pessoas falam, mas como? Eu não peguei um ônibus lá na cidade de Sena, eu vim aqui sozinha. Alguém me convidou, alguém me deu oportunidade, me deu emprego, me deu um trabalho dentro do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, e que eu falei, se ela me trouxe aqui, ela confia em mim, eu posso. Então, eu estou aqui novamente para dizer, a escrita sobre as nossas trajetórias é muito mais importante do que a trajetória da Europa, a trajetória da China, que nas nossas universidades, os nossos escritos ainda não chegaram à quantidade. Nós somos um mundo maior. Então, quando eu acesso a universidade para fazer teatro, arte cênica, e vejo que a bibliografia não sento na cadeira e vou estudar sobre as mulheres pretas e vou escrever sobre nós. Então, prepare você aí para as nossas biografias chegarem às suas mãos. Só o luxo, o poder e a riqueza. Sim, Maria Carolina de Jesus, uma mulher negra que foi depois conhecida pelo mundo inteiro, porque seu livro foi editado em vários idiomas. E aí é um caso que eu gostaria de colocar, que o apagamento poderia ter sido feito se não fosse a nossa luta. Em 1960, Maria Carolina de Jesus lança a sua 4ª edição e minha mãe, naquela época, hoje eu tenho 86 anos, em 1960, minha mãe já tinha uns 50 e poucos anos, né? Apareceu com 90 anos. Ela foi ao lançamento de Maria Carolina de Jesus. E eu tenho essa relíquia em casa, após o falecimento de minha mãe. Quando fui buscar algumas coisas, encontrei esse livro com o autógrafo dessa mulher. Esse apagamento não foi realizado porque nós, mulheres negras, o povo negro, também junto ao movimento negro, fez com que muitas outras mulheres virassem escritoras e as suas publicações aparecessem. Eu gostaria de enaltecer aqui a pessoa de escritoras como Miriam Alves, como Esmeralda Ribeiro, como Conceição Evaristo, como Lia Vieira, como muitas outras mulheres e até teatrólogas também escreveram textos, vieram junto nesses séculos que estamos vivendo agora. Como eu lia partituras musicais, o tempo passa e você vai acrescentando ao seu saber e sabedorias outras motivações. E comecei a me dedicar também a conhecer essas escritoras negras através do Cadernos Negros, que lançou agora o seu número 44, através de novas coletâneas e antologias que estão sendo escritas. Porque a mulher negra é a mais bela, que à noite pensando nela, vestiu-se com os trajes seus. A mulher negra tem sido enaltecida também por compositoras como Leci Brandão, como Ivone Lara, como tantas outras, Chiquinha Gonzaga. Eu queria dizer para vocês, esse momento é um momento muito importante da nossa luta por esse apagamento. Por isso estou aqui
na Universidade de Brasília aos 86 anos, fazendo um curso de escrita criativa com a professora Norma Hamilton. A Universidade de Brasília oferece, depois de muita luta também do movimento negro, as cotas raciais. Oferece não, dão dignidade às cotas raciais. O Ministério da Educação dá dignidade aos projetos dos livros didáticos, à mudança dos livros didáticos. E nisso, nosso apagamento vem sido renascendo e tomando o lugar de direito que deveríamos ter. No Rio de Janeiro, algumas coletâneas também estão sendo lançadas com mulheres que hoje estão com 30 anos, 40, 50. Isso é muito importante. Muitas editoras, como editoras que se citaram o nome de Cristiane Sobral também, de Elisa Matos, de Valesca Barbosa, né? E outras que estão aí. Então, essas antologias estão sendo escritas, as mulheres estão se juntando para que possamos divulgar esse trabalho. De partituras musicais, eu passei também a ser uma leitora, a ser uma mulher de teatro, a ser uma mulher do palco, a uma mulher dos saraus, que são muito importantes, onde as mulheres se apresentam. Hoje nós temos também na escrita o hip hop. As mulheres negras também tiveram dificuldade de vencer aquela barreira dos homens no hip hop, tiveram dificuldade em vencer a barreira dos homens escritores. A literatura europeia, a literatura mundial, ela faz parte de um contexto, mas nós temos o nosso falar, como diz Lélia Gonzalez, o nosso pretoguês. E assim, estou aqui feliz ao lado de mulheres que estão hoje juntas, unidas, para que nossa memória fique registrada. Axé. Então, na fala da professora Lídia, podemos entender o quão importante é a escrita das mulheres negras como forma de tornarmos sujeito, né? Conforme as palavras de Grada Quilomba, da intelectual afro-portuguesa, né? Da gente tomar as rédeas das nossas vidas, uma puxando a outra, né? Construindo as nossas narrativas, né? Para contornar toda a produção né, sobre as mulheres negras que foi feita por pessoas brancas, homens colonizadores, homens brancos, em que as mulheres negras foram estereotipadas, deturpadas, né? Hoje estamos buscando forma de escrever sobre nós mesmas como forma de produzir representações adequadas sobre nós, né? Como forma de sobrevivência. Na fala ela mencionou nomes de escritoras importantes, né? Que não preciso repetir. Quem não conhece, por favor, leiam. Então passamos a palavra para Rosana. Qual a relevância das mulheres negras produzirem nos dias de hoje? Olá pessoal, eu sou a Rosana. Então, enquanto uma mulher negra, nordestina, e que perfis na minha trajetória acadêmica no campo das ações políticas afirmativas, não somente enquanto uma estudante cotista, mas também enquanto pesquisadora da área, eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a mulheres negras, ativistas, professoras, que seguraram a minha mão, né, e me auxiliaram até chegar no doutorado em Sociologia. E nesse sentido, eu destaco uma palavra, que é o da resistência. Não somente no sentido da resistência vinculada, né, ao combate a qualquer tipo de discriminação racial, mas também a resistência vinculada ao reconhecimento de si e do outro. O reconhecimento de si enquanto potencialidades, certo? O reconhecimento de si enquanto possibilidades de produtora de conhecimento. Então, a professora Lídia, ela trouxe um nome que na minha leitura é muito importante para a gente pensar, né, a escrita no Brasil, a escrita de mulheres negras, que é a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez, ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, da sua vida enquanto mulher negra ativista, né, enquanto, na minha concepção,
uma das personagens que dentro do movimento negro unificado, né, conseguiu destacar o lugar da mulher negra dentro do movimento negro e ao mesmo tempo conseguiu trazer dentro das suas obras, dos seus escritos, a condição da mulher negra na sociedade brasileira. Ela, além de trazer o português, a africanidade, ela também tem uma frase que para mim é significativa, né? O lixo vai falar em uma boa. E o que ela está falando com isso? Ela está falando que nós, mulheres negras, que ao longo dos séculos estamos produzindo, construindo uma nação e que nós não temos reconhecimento devido. Então, para mim, né, enquanto uma mulher negra jovem que conseguia acessar a universidade através do sistema de cotas e conseguir permanecer em decorrência das ações e políticas afirmativas de permanência, só foi possível porque existiam e existem mulheres negras que viabilizam, né, esses processos, que existem mulheres negras que se propõem a estar dentro e fora das universidades, né, produzindo escrita, mas também auxiliando mulheres jovens de todos os âmbitos da vida social a estarem nesses lugares, né? Então eu acredito que a escrita, ela potencializa isso. A escrita faz com que, né, pessoas de diferentes lugares, diferentes regiões, né, diferentes acessos possam se ver naquela escrita, possam se entender enquanto produtoras de conhecimento, enquanto seres pensantes, enquanto articuladoras coletivas e, ao mesmo tempo, defrontam o que é o colonialismo. Né? Porque o lugar do colonialismo é esse, nos colocar no lugar de subalternas, e nós nunca fomos subalternas, né? Muito pelo contrário, nós sempre fomos protagonistas da história do Brasil e da América Latina, e isso faz com que a gente pense que a escrita é um instrumento de revolução sistêmico, revolução individual e coletiva. Então eu penso que a escrita de mulheres negras ao longo dos séculos e também na atualidade vem promovendo mudanças significativas, e eu acredito, né, com as presenças aqui, né, nas universidades, nos institutos federais, nas escolas de educação básica, os nossos próximos anos serão anos de grandes mudanças e mudanças positivas. Então, Cristina, em umas falas anteriores, né, com você, eu entendi que a simulação clínica não entraria no palco. Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Sim. E no final, só dizer se você escreve peças teatrais? Ah, sim. Então, eu adentro esse espaço da simulação clínica a partir de um convite da universidade, onde precisava de atores e atrizes para uma prova, revalidação de diplomas no Brasil. Essa prova precisava de atores para serem todos pacientes simulados. A partir dessa prova, eu nunca atuei, tive dificuldade de atuar em palcos porque eu precisava trabalhar. E quem vive de artes nesse país, mulher negra, mulher preta, viver de arte é complicado, ainda mais nós que moramos longe dos grandes centros, e os grupos teatrais estão na mão de alguns, né, atores, atrizes que têm um sistema mais abonados, né, que tem familiares que podem bancar. Então eu busquei a licenciatura como a minha fonte de renda, e quando eu sou convidada para atuar enquanto paciente simulada, eu não sabia, não vi escrito sobre isso, embora eu uso o serviço de saúde pública, eu uso o SUS. E quando a gente adentra esse trabalho, eu vou ler um script de mulheres e vejo que boa parte das mulheres atrizes para o script são mulheres negras. E eu começo a me interessar por essa escrita. Olha, se eu não achei coisa escrita sobre nós sobre nós, eu vou começar a fazer. Porque assim como eu não tive espaço no palco, eu tive aqui na área de medicina, que é onde esses estudantes, quando eles saem dessa porta da Universidade de Medicina, eles vão para comunidades, vão para grandes hospitais, e que nesses hospitais estamos nós, nas filas. Então essa simulação clínica, paciente simulado, é um formato de humanizar esse estudante, para que ele comece a trabalhar isso, e essa função é do ator. Atuar é do ator, é profissão.
E enquanto isso, nós precisamos fortalecer esse campo de trabalho para atores, atrizes, negros e negras desse país na simulação clínica realística. Obrigada. Maravilha, né? Uma excelente contribuição, excelente colocação. Professora Lídia, né? Nas nossas oficinas de escrita, do conto, do poema, da crônica, a senhora pretende recuperar um pouco de suas vivências nas escritas que está desenvolvendo? Sim, como eu disse, eu lia partituras musicais. E agora, de um tempo para cá, procurando essa escrita criativa para que de dentro de mim saiam verdades, lutas antirracistas. Então, o que eu tenho escrito, pouco que eu tenho escrito, talvez eu tenha lido mais do que escrito, eu tenho elaborado textos que falem da luta antirracista, que falem da luta do meu povo, que falem do meu apagamento, que fale, que enalteça as nossas vitórias, que ainda precisam ser mais ilustradas e escritas. Então eu tenho feito textos, sonho, realidade. Sonhei que estava tão linda. Estava onde? Estava subindo a Serra da Barriga, lá em Maceió, e escutei músicas, escutei conversas, escutei vozes, senti cheiros. Essa é uma escrita que vem de dentro de mim, que tive a oportunidade realmente de viver a subida na Serra da Barriga, lá onde Zumbi fez o seu quilombo, na primeira subida, com Joel Rufino, com Lélia Gonzalez, com Abdias do Nascimento. Então a minha escrita, eu sonhei que tu estavas tão linda, sonho realidade. E a realidade de hoje, nessa minha escrita, ela vem para o nosso século. Há pouco tempo também, quando chegou a Covid, no primeiro dia, logo, eu fiz um poema que eu não pensei que fosse ser publicado, porque quando a Covid chegou, nós negros estávamos apagados do meio de comunicação, que era a televisão, e eu fiz um pequeno poema que foi chamado de 1 minuto. Então, é isso que eu tenho trazido, e aqui ao lado da professora Norma Hamilton, eu tenho trazido esse grito, liberdade. Maravilha, professora Lídia. Então, Rosana, né, você, nas perspectivas teóricas, inclusive você apresentou algumas brevemente, de Lélia Gonzalez, você acha que poderia incorporar na sua escrita criativa de ficção, seja crônica, poema ou conto, alguma perspectiva teórica né, que você estuda? Sim, eu acredito que não somente a Lélia Gonzalez, né, mas outras intelectuais escritoras, como a Conceição Evaristo, que na minha pesquisa, né, na minha escrita, a Conceição, ela tem uma importância muito grande através das escrevivências. Eu acredito que há escrevivências no nosso campo teórico, mais precisamente na sociologia, né, que é a área na qual estou realizando meu doutorado. Ela é muito importante para que a gente consiga reconhecer as nossas potencialidades. Então, tanto a Lélia Gonzalez como a Conceição Evaristo, né, a Cida Bento, né, a Sueli Carneiro, elas são intelectuais que vêm produzindo epistemologias, né, que eu considero insurgentes e que são importantes para nós que estamos no movimento de escrita, porque a escrita é isso, né, é movimento. Então é necessário que a gente esteja em contato, né, umas com as outras, escutando, né, falando e a priori escrevendo, né, narrando aquilo que a gente está vivendo, as nossas
nossas experiências e também as nossas trocas. Então eu acredito que a Lélia Gonzalez, com os conceitos, né, de americanidade, né, português, como que ela vai fazer a análise da realidade social brasileira, mais precisamente da condição da população negra no Brasil, né, a Sueli Carneiro trazendo, né, o epistemicídio enquanto a violação de fato, né, epistemológica do ser, né, negro, mais precisamente negro na sociedade brasileira. Então eu acredito que são potencialidades e que sim, nós podemos, né, utilizar de todas elas, né, enquanto confluências para a nossa escrita. Exatamente, maravilha. Então agradecemos a excelente e valiosa contribuição dessas mulheres poderosas, Cristina, professora Lídia, Rosana, muito obrigada, né, pelas falas maravilhosas. Então, para encerrar, irei ler um poema no meu livro Pedago Poemas por uma Educação Antirracista. O livro foi publicado recentemente pela editora Talp. Toma aí um poema dentro da coleção Machado Preto, como forma de também visibilizar a questão em torno desse grande escritor brasileiro negro, que foi negro, infelizmente embranquecido, mas aqui estamos buscando reforçar que foi um escritor negro, né? Então, o título desse poema que eu vou ler aqui é Ode, ou Cântiga, né, ou como canção, às nossas mulheres pretas insurgentes. Seu sonho eu sou, saudação a vocês que lutaram até o suor e o sangue escorreram. Em um mundo de terror, vocês escreveram e moldaram com fervor, contrariando a covardia e a hostilidade, criaram a mim. E eu não sou uma mulher? Sojourner Truth exigiu a verdade. Maria Firmina dos Reis, contra a escravidão, defendeu a raça. Rosa Parks desmantelou o sistema, a farsa. Lélia Gonzalez lutou pelo nosso português. Carolina Maria de Jesus, na ficção, desmascarou a subalternidade em ação. Beatriz Nascimento, a voz da subalterna, precisa de reconhecimento. Angela Davis, raça, classe, emancipação para todas as mulheres. Bell Hooks, o feminismo é para todos. Não se nasce feminista. A atitude é construída. Epistemicídio, revelou Sueli Carneiro contra o silenciamento das nossas vozes. Sylvia Winter, Oti Curiel, Oyeronke Oyeume, decolonialidade e a necessidade de reconfigurar nossa capacidade mental. Djamila Ribeiro, lugar de fala. O direito é meu de articular o que é substancial. Luan Zaila, colocando os pensamentos no afrofuturo, nutrimos nossas mentes e corpos. Grada Quilomba, o fetichismo da dor negra e a fantasia branca insana. Conceição Evaristo, escrevivência, ensinando a escrita e a resistência para perturbá-los em seu sono injusto. Seu sonho eu sou, saudação a vocês que lutaram até o suor e o sangue escorreram. Vivam! Cheers! Salut! A vous! Big up! Uau! Obrigada!